E aí, turminha? Tudo bem com vocês? Vamos iniciar mais uma aula da nossa EBD, tá bom? Espero que vocês estejam conseguindo aprender com as aulas do tio Gilmar e com essas aulas aqui também, tá bom? Vocês estão fazendo as devocionais junto com os vossos pais? Estão aprendendo e aplicando a palavra de Deus? Espero que sim. Bem, na aula de hoje nós vamos falar sobre os heróis leprosos. A gente olhando para essa imagem aqui, eles não parecem ser heróis, né? Eles estão com a carinha meio derrubada, esfarrapada, mas enfim, nós iremos aprender com eles, com aquilo que Deus fez através da vida deles, beleza? Então, acompanhe até o final. Para que nós venhamos entender essa aula, a gente precisa relembrar a última aula do tio Gilmar. Lembra que ele falou dos pecados de Salomão, que ele casou com mulheres que não temiam a Deus e que no final da vida dele ele acabou adorando a outros deuses? Pois é, devido a isso, o reino foi dividido. Vocês lembram disso, né? Então aqui nós temos o mapa de Israel dividido. Ela foi dividida em dois reinos. Em azul, o reino de Israel, que é o reino do norte, e esse em amarelo, meio que laranja, é o reino do sul, o reino de Judá, tá bom? Então isso ocorre após essa divisão. Nós vimos então que Israel estava dividido em dois reinos, né? O reino do norte e o reino do sul. Mais precisamente em Samaria, onde essa história acontece, essa cidade estava sitiada, estava cercada pelo exército sírio, comandado pelo rei Ben-Hadad. E devido a eles estarem cercados, vocês lembram que naquela época as cidades elas eram muradas, né? E devido a estarem cercados, porque eles queriam tomar a cidade, ninguém entrava e ninguém saía dessa cidade. Agora pensa só, se a cidade ninguém entra e ninguém sai, isso levou um tempo, chegou um tempo que começou a faltar o que dentro da cidade? Alimento. A cidade entrou em um caos total, em estado de plena miséria. Foi uma situação bem difícil que eles viveram. É você falando, né? Eu quero que você leia a sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 24 até o capítulo 7:2, para você entender esse início, tá bom? No capítulo 6, 24, em 2 Reis, devido a essa fome, devido a essa falta de alimento, na realidade que estava tendo na cidade, devido a eles estarem cercados, imagina só, o pouco alimento que tinha e que era comercializado estava super alto os valores. O que aconteceu? Ele relata que eles estavam comprando até cabeça de jumento para se alimentar. Isso mesmo, cabeça de jumento. E quer que eu te fale uma coisa? Falava na Bíblia, está escrito que o valor dele, eles pagavam 960 gramas de prata. Vai ter algumas Bíblias que eu até circulei aqui em vermelho, que vai falar 80 ciclos de prata, né? Então, se você fazer a conta, eles arredondaram aqui logo para onde está 11,4, que é o valor de um ciclo. Eles arredondaram para 12 para facilitar as contas, vai dar aproximadamente 960 gramas. Eu tive a curiosidade de pegar o valor da grama da prata. E está em média aí, fica flutuando esse valor, mas para facilitar nossas contas, R$3. Então, para comprar a cabeça de um jumento, que cá para nós não é nenhuma parte assim, digamos, nobre, né? É a pior parte de se comer de um animal, qualquer que seja um animal.
eles estavam pagando, isso é lógico, trazendo para os valores de hoje, R$ 2.880. Isso mesmo, quase R$ 3.000 pagando em uma cabeça de jumento para se alimentar. Fala mais, lê lá nesse capítulo que eu dei como referência. Fala que eles estavam comprando 1/3 de litro de esterco de pombo. Esterco de pombo. Eles estavam pagando 60 gramas para comprar isso de prata, que resulta em aproximadamente R$ 180. Olha o estado que eles chegaram. Tá vendo que dá desobedecer a Deus? Estava em total caos a cidade, porque eles estavam cercados. Ninguém entrava e ninguém saía. Como nós vimos, a cidade estava em caos. Só que o rei da época de Samaria, aliás, do Reino do Norte, era Jorão. Em vez de ele pedir perdão pelos seus pecados, por induzir o povo a adorar outros deuses, não. Ele culpou toda aquela situação, colocou a culpa em Deus e no profeta Eliseu. E mandou um dos seus servos ir lá reclamar com Eliseu, né? Só que Eliseu falou para esse servo dele assim: olha, eu sei da situação que está hoje, né? Mas amanhã, que as coisas estavam tudo caro, né? Só que amanhã, a essas horas, o preço de 6 litros de farinha estarão valendo 12 gramas, né? Ou um ciclo, praticamente, né? Que daria aproximadamente 12 vezes 3, R$ 36, né? Só que o cara que ouviu isso, ele não acreditou nisso, né? Aí o Eliseu falou para ele assim: ah, é? Pois isso vai acontecer, mas você não vai presenciar isso. O que será que aconteceu, hein? Você deve estar se perguntando: até agora eu não vi falar nada sobre os leprosos. Enfim, chegou a hora de começarmos a falar sobre eles. Os leprosos, para quem não sabe, a lepra é uma doença que se manifesta somente na pele, né? E os leprosos, eles não viviam dentro da cidade. Quando a pessoa ela tinha lepra, ela vivia excluída do contato com as demais pessoas. Então eles ficaram para fora da cidade, né? A gente tem aqui nessa imagem uma encenação dos muros da cidade, né? Os dois guardas ali nos portões principais de acesso à cidade, que nessa época as cidades eram muradas, e os 4 leprosos para fora da cidade. E nós temos que lembrar que essa cidade está sendo cercada pelo exército sírio, né, comandado pelo rei Ben-Hadad, né? Esses leprosos chegaram à seguinte conclusão: poxa, se o povo que está dentro da cidade está morrendo de fome, não vai sobrar nada para a gente aqui, ninguém vai presentear a gente com nenhum tipo de alimento. Eles falam o seguinte: entre nós ficarmos aqui fora e morrermos de fome e irmos até o acampamento dos sírios, que estão cercando a cidade, compensa nós irmos para lá. Quem sabe eles, sei lá, têm pena da gente e acabam nos ajudando. E sabe o que eles fizeram? Eles tomaram a decisão de ir encontro com o acampamento do exército sírio, o exército que era inimigo dos samaritanos, do povo de Deus, tá bom? E vamos ver o que aconteceu neste encontro. Essa parte aqui eu faço questão de ler junto com vocês. Eu vou ler agora o capítulo 7, no versículo 5. Lembra que os leprosos tomaram a decisão de ir até o acampamento do exército sírio. Olha lá o que acontece no versículo 5, hein? Ao anoitecer, partiram para o acampamento dos sírios. Quando chegaram às extremidades do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor
havia feito o exército sírio ouvir ruídos de carros de guerra, e o galope de cavalos, e os sons de um grande exército que se aproximava. Disseram uns aos outros: o rei de Israel contratou mercenários hititas e egípcios para nos atacarem. Por isso fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos e tudo mais, e correram para salvar a sua vida. Ou seja, Deus fez eles ouvir tudo isso. E quando eles chegaram lá, os leprosos, eles encontraram um acampamento com alimento, cheio de bebida, de alimento, com cavalos, com tudo lá, né? E aí, eles que estavam passando fome, passaram a se alimentar daquelas coisas que haviam nesse acampamento. Só que eles não pararam por aí. Eles podiam ter falado: poxa, já que nós estamos para o lado de fora, vamos agora só nós aproveitarmos desses alimentos aqui e vamos deixar a cidade passar necessidade. Mas eles não pensaram assim. Então, eles voltaram até a cidade de Samaria, lá nos portões, e avisaram os guardas do que o que havia acontecido, que o exército sírio havia ido embora e que os despojos, os alimentos, havia prata, ouro, estava todo lá no acampamento. Era somente eles irem junto com ele e haveria alimento para toda a cidade de Samaria. Que legal, hein? Eles não pensaram apenas em si. Eles pegaram aquilo que foi bênção para a vida deles e dividiram com todo o povo da cidade. Muito legal. E por isso que nós podemos chamar ele de heróis. Entenderam agora? Quando os leprosos avisaram os guardas da cidade de Samaria o que havia acontecido, o rei tomou a seguinte decisão. Ele ficou meio assustado. Isso deve ser alguma armadilha aí que os sírios devem estar fazendo para a gente. E ele mandou alguns espiões lá. Somente depois que os espiões foram e verificaram que aquilo tudo era verdade, ele autorizou o povo ir até o acampamento dos sírios e saquear praticamente, pegar tudo aquilo que tinha lá, né? E depois que o povo foi lá e pegou os alimentos, a prata, enfim, a cidade de Samaria voltou novamente a ter a sua vida normal, né? Mas naquela correria toda, imagina aquela alegria de todo mundo pegando comida e estava passando fome e todo mundo voltando rapidamente para dentro dos muros da cidade para se sentir seguro. O que aconteceu, hein? Eu vou ler mais uma passagem aqui que eu acho super interessante. Olha lá. O oficial do rei havia respondido: ainda que o Senhor abrisse as janelas do céu, isso não poderia acontecer. O homem de Deus tinha dito: quem é esse homem de Deus? Eliseu. Você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. E assim aconteceu, pois ele foi pisoteado pelo povo à porta da cidade e morreu. Lembra lá quando nós falamos que quando Eliseu profetizou que no outro dia as coisas voltariam a ser baratas, que 6 litros de farinha passaria a valer, acho que eram 12 pratas, 12 ciclos de prata, né? Ele desconfiou, né? Então, assim, ele viu isso acontecendo, mas ele não comeu, experimentou isso, e ele foi pisoteado pelo povo, né? Então, o que fica para a gente é que os leprosos, quando tiveram a oportunidade de ficarem com toda aquela, vamos dizer assim, todos aqueles alimentos, todo aquele ouro, prata, eles preferiram, em vez de ficar entre eles 4, eles tomaram a decisão de dividir com as pessoas da sua cidade. Legal? Enfim, com essa passagem bíblica, quais são as aplicações que nós podemos e temos que fazer na nossa vida? A primeira, eu coloco como clamar a Deus, porque Jorão é um rei ímpio, o povo
havia se desviado de Deus, adorando outros deuses, eles, quando passaram por dificuldade, a Bíblia relata que o rei colocou a culpa em Deus e em Eliseu, né? Ou seja, em nenhum momento ele reconheceu o seu erro, o seu pecado e clamou a Deus. Então, se por acaso você ou eu, quando nós errarmos e pecarmos, nós não temos que ficar se lamentando e colocando a culpa em ninguém. Nós temos que reconhecer nossos erros e pecados e clamar a Deus. Amém? Porque nós temos que lembrar que a Bíblia nos ensina que ainda quando nós éramos pecadores, Ele nos amou. Né? Então, Deus, o pecado sim traz distanciamento entre nós e Deus, mas quando nós confessamos nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Então nós temos que confiar em Deus, em qualquer que seja a situação. Em meio àquela dificuldade que eles estavam vivendo, eles tinham que ter confiado em Deus. Eu não sei qual é a dificuldade que você está vivendo. Na realidade, até sei parte dela. Essa pandemia, ou Covid-19, nós estamos sempre agora vivendo dentro das nossas casas, isso pode parecer uma situação de dificuldade, vamos confiar em Deus, não é verdade? Porque se isso está acontecendo, porque Ele permitiu. Então descanse em Deus, não precisa ficar preocupado, nada vai acontecer nas nossas vidas sem a permissão de Deus. Outra coisa que nós podemos aprender é que nós jamais temos que ser vingativos. Imagina os leprosos, né? Eles viviam à margem da cidade, viviam para fora da cidade, nos portões. Eles sabiam que naquela dificuldade, naquela miséria, eles jamais receberiam alimento dos moradores da cidade, ou seus irmãos, enfim, mas eles não foram vingativos. E é por isso que nessa aula eles são chamados de heróis. Por quê? Porque eles não foram vingativos quando eles tiveram acesso ao acampamento do inimigo, do exército do sírio, e eles viram todos aqueles alimentos, prata, ouro, animais, eles não pensaram em ficar só para eles. Eles lembraram da necessidade da cidade do qual eles pertenciam, ainda que estivessem vivendo momentaneamente para fora devido à lepra. Eles anunciaram e quiseram dividir todo aquele despojo. Então, por isso que eles são heróis, né? E porque eles repartiram as bênçãos. E eu falo para você, qual é a maior bênção que você e que eu tenho, que nós temos? A nossa maior bênção, com certeza, é Jesus Cristo. E é isso que nós temos que repartir com aquele que não conhece, seja na nossa família, seja na escola, com seus amigos. Fale do amor de Jesus. Ensine a ele que ainda que ele cometa erro, o Senhor, ele é fiel e justo para poder perdoar os pecados dele. Basta ele confessar e reconhecer que ele precisa de um Salvador, assim como eu e você, como nós precisamos. Amém? Então, que você aprenda isso nessa aula e aplique. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês façam as devocionais durante a semana, tá bom? E ao término da semana, enviem para mim ou para o tio Gilmar para que nós possamos fazer as correções. Tenha uma boa semana e fique com Deus. Tchau!